Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar e o vídeo com a classificação do Brasil, que passou a primeira fase de mata-mata da Copa do Mundo, a fase de 16 avos, né? Primeira vez que teremos na Copa essa fase, já que agora temos uma competição maior, né? Com 48 seleções. O Brasil está classificado e está classificado como primeiro do seu grupo, que é o grupo C, né? Classificou com 7 pontos e um saldo de 6 gols, né? Enquanto o Marrocos também fez 7 pontos, porém um saldo de só 3. Marrocos que hoje bateu o Haiti. Me surpreendeu, né? Eu não vi esse jogo, claro, estava vendo o jogo do Brasil, mas me surpreendeu. Mas parece que o Marrocos também poupou alguns jogadores, né? E aí acabou tendo um pouquinho mais de dificuldade para bater o Haiti, mas fez 4-2 e avançou de fase também. A Escócia, que nós derrotamos hoje, ficou com 3 pontos. Pode se classificar como uma das melhores terceiras colocadas? Pode, mas é difícil. Tem que ver os resultados aí para ver o que acontece. Enquanto o Haiti foi eliminado com 0 pontos, 2 gols feitos, justamente hoje, 8 gols sofridos. Hoje, os terceiros melhores, os 8 melhores terceiros colocados, né, classificariam Bósnia, Suécia, Croácia, Coreia do Sul, Argélia, Paraguai, Escócia e Cabo Verde. A Coreia do Sul tá jogando no momento aqui enquanto eu gravo, tá? Mas enfim, sobre o jogo, acho que o Brasil, de forma. Eu cravei no meu bolão, por exemplo, esse 3-0 aí. É de uma forma que eu não esperava que a Escócia apresentasse dificuldades, tá? Honestamente, a Escócia é um time limitadíssimo, limitadíssimo mesmo. É um time que acaba brigando por muita bola longa, tem poucas ideias ofensivas. Até tentou sair jogando várias vezes e só fez cagada, né? O Brasil hoje, para mim, que gol no lado do Vini foi absolutamente nada, tá? Mas enfim, foram roubadas e mais roubadas de bolas ali e que o Brasil entende como ideal, né? Contra o Haiti também aconteceu isso, claro. Aí eu pontuo sempre a mesma coisa. Contra o Haiti, um time ridiculamente fraco. A Escócia é um time só fraco, mas o Brasil conseguiu executar bem essa ideia. E é uma ideia que, imagino eu, e pelo que a gente vê, Carlo Ancelotti quer que o seu grupo de jogadores, não digo nem só o seu time titular, o seu grupo mesmo, porque troca os jogadores titulares e eles têm essa mesma pegada, essa mesma ideia, enfim, então você consegue imaginar o Brasil tentando repetir isso mais vezes, né? Conseguiu, e hoje fez gols assim, né? Gols no plural mesmo. É, Conseguiu essa vitória muito bem conduzida e muito bem construída também, né? Os gols do Vini, o primeiro, né, com o passe do Ryan roubando a bola ali e ele tirando do goleiro. O segundo com o passe do Bruno Guimarães, aliás, uma ótima Copa do Bruno Guimarães. O Bruno, que é um jogador que eu particularmente gosto muito, eu entendo as críticas dele, as críticas em relação a ele ao longo do ciclo, tá? Eu realmente entendo. Teve jogos que ele foi bem abaixo mesmo. Só que eu também sinto muitas vezes que eu acho que tem um pouco de exagero em algumas críticas. Teve jogos que ele foi muito bem, por exemplo, a data FIFA contra Japão e Coreia do Sul no passado, ele foi muito bem, ele fez 2 jogos muito bons. E muita gente acabou criticando bastante e tal, enfim, faz parte. Mas depois ele dá outra assistência ainda, né, pro Matheus Cunha, aquela roubada ali que ele ajeita muito bem, tirando dos marcadores e o Matheus Cunha chega batendo. Então, assim, acho que tem feito uma boa competição e é um jogador de extrema importância para o funcionamento aí do time do Ancelotti. O Brasil hoje foi a campo com o Alisson, Danilo, Marquinhos Magalhães e o Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá, Vini, Ryan no lugar do Rafinha machucado, né? E o Matheus Cunha. E de novo, o Matheus baixou hoje para fazer esse quarto meio-campista praticamente, né? Muitas vezes ele fazia esse cara na ponta do losango, né? Mas também passava para receber lá na frente. E não só isso, né? Eu não quero meio que limitar o papel dele só a essa função, mas ele voltou muito mais para gerar jogo. Por exemplo, ele veio muito mais buscar a bola do que o Vini, né? O Vini acabou ficando mais no lado esquerdo mesmo, do lado esquerdo não só na lateral, preso à lateral mesmo. O Vini flutuou muito perto da área, muito mais próximo dali, tanto que teve outras oportunidades também, acabou perdendo gols na cara, até que não pode perder, é que ele já tinha feito 2 gols também, né? Mas no segundo tempo, por exemplo, ele perde uma chance cara a cara que a bola até quica antes dele dar o tapinha, né? Ele dá o tapinha meio com a parte de fora do pé, acaba indo fraco ali, o goleiro faz a defesa, mas enfim.
O Vini ficou um pouquinho mais para esse lado esquerdo, enquanto o Matheus baixava para receber e para gerar esse jogador a mais, essa superioridade numérica no meio de campo. E que foi algo até que a gente falou aqui no jogo contra o Haiti, né, que ele fez bastante, até montamos o campinho e tudo mais. Hoje o vídeo é sem campinho direto, mas acho que foi muito importante ele ter feito esse papel, porque gera justamente essa peça a mais ali para a construção da seleção brasileira. E bom, eu já destaquei o perde pressiona, né? Eu acho que isso é algo que o Brasil tem feito muito bem. Mas não só isso, né? Acho que a gente teve oportunidades em que criamos boas oportunidades, boas chances mesmo, de finalizações perigosas e tudo mais, e que até de repente poderia ter sido um placar mais elástico, né? A gente teve do Ryan finalizando com perigo para fora, do Vini também finalizando com perigo para fora. Quem mais? Que eu estou esquecendo aqui, deixa eu pensar. O Matheus Cunha, né? Teve uma também, se não estou enganado. O próprio Douglas, foi o Douglas Santos também, uma. Então, assim, o Brasil. De novo, eu senti um pouquinho de dificuldade em posses mais longas, aquela posse mais construída, que precisou sair de trás, com a gente construindo desde os zagueiros e tal. Até senti um pouquinho de dificuldade nisso. Mas, quando a gente recuperou a bola, conseguimos acelerar em muitos momentos. Acho isso interessante e conseguimos finalizar também. Né? O Brasil não teve problemas em situações que não foram necessariamente roubadas tão ali na frente, roubadas um pouquinho mais atrás, uma semi-transição, digamos assim, né? E conseguimos nos colocar em condições de finalizar bastante. Isso pode se dever ao fato da Escócia tentar sair jogando muitas vezes e não ter qualidade para isso? Pode, mas aí o problema é deles, né? A gente se adaptou ao que eles estavam fazendo e conseguiu com qualidade roubar essa bola e se colocar em posição de finalizar. O Brasil fez isso e fez muito bem. O segundo tempo foi meio parado, né? Acho justo dizer isso também, assim como foi contra o Haiti. Né? Mas, de novo, também era um jogo já resolvido, eu honestamente entendo. E no caso da partida contra a Escócia, a gente ainda faz um gol no segundo tempo, né? Contra o Haiti a gente até faz, mas é anulado, né? Enfim, por impedimento. Hoje a gente até faz o gol do Matheus Cunha. E aí depois o Ancelotti começa a rodar o elenco, trocando ali Casemiro pro Fabinho, o Paquetá pelo Martinelli, depois o Matheus Cunha pelo Neymar. Neymar voltou, já vamos falar dele especificamente no final. O Endrick no Ryan e o Alexandro no Danilo Santos. Desculpa, Douglas Santos. E até vale aí pontuar, né? Partida muito correta, de novo. Outra partida muito correta do Douglas Santos ali pela lateral esquerda. Mas o que eu ia falar? Eu achei que, aproveitar que eu falei desses substituídos, não gostei de novo do jogo Casemiro. Eu acho que o Casemiro até defendeu melhor hoje, tá? Eu acho que ele fez isso honestamente. Mas sigo achando que ele demora um pouquinho demais para colocar essa bola para frente, demora um pouquinho demais para ajudar nessa primeira construção. Acho que ele pode acelerar um pouquinho. Dos jogadores que entraram e saíram agora, esses substituídos e substitutos, achei que o Endrick entrou mal hoje. Eu sei que ele sempre entra com aquela vontade, é um jogador que dá um outro. Tem a estrela mesmo, né? Ele é um cara que dá um outro ânimo pro time, mas hoje ele não entrou acertando e ele cometeu um pênalti, né? Vamos falar real aqui. Foi pênalti dele, pelo menos eu achei. Ele dá uma solada que eu achei até estranho o VAR não ter chamado. Assim como achei estranho também o VAR de Inglaterra e Gana não ter chamado, porque foi muito pênalti para Gana. Mas enfim, o Endrick sola muito ali. Achei que entrou nessa ânsia de mostrar serviço e tal, um pouquinho exagerado. Acho ele ótimo, acho ele excelente. Seria o meu titular. Já falei isso aqui várias vezes ao longo do ciclo, inclusive em vídeos. Mas achei que entrou muito desesperado, poderia ter dado uma acalmada um pouquinho. E até quando recebeu essa bola na frente, não fez lá grande coisa. Mas enfim, dos outros que entraram, não acho que mudaram muita coisa, né? Fabinho, o Alexandre, enfim. Mas eu aproveito para citar o Neymar. Não. Antes do Neymar, bela partida do Alisson também. O Alisson fez duas grandes defesas, um cabeceio e a outra um chute no chão, né? Não foi do cabeceio também? Não lembro. Foi uma finalização no alto, enfim. Grandes defesas, tá? Grandes defesas. Eu fico meio chateado, porque eu acho o Alisson um grande goleiro, cara. Acho o Alisson um grande goleiro mesmo. Quando o pessoal fala que não é decisivo e tal, eu acho que é um goleiro que faz
grandes defesas. Aí a gente pode até debater contra a Croácia na última Copa, ele poderia ter pego? De repente podia, não sei. Mas ele fez 2 grandes defesas hoje. Ele já fez uma defesaça contra o Haiti também, numa cabeçada, né? Enfim, acho que é um goleiro muito bom, o Alisson. E que, ainda falei aqui também no primeiro jogo, ele não saiu bem no primeiro gol, no primeiro e único gol, né, de Marrocos. Não saiu bem mesmo. Mas eu acho um grande goleiro. E para finalizar, falo do Neymar. Eu acho que é uma entrada muito protocolar dele, voltando de lesão, normal, muito travado ainda, né? Movimentações bem limitadas. Ainda finalizou uma bola, né? Me surpreendeu, porque é o tipo de lance que ele não tem finalizado no Santos, né? Mas cortou para o meio e bateu. Tem que arriscar mesmo. Até dá um bom passe para o Vini, né? O Vini acaba finalizando e o goleiro faz uma boa defesa. Importante ele fazer esses movimentos de meio que soltar a musculatura mesmo, né? Voltando aí ao ritmo para poder atuar, né? Eu só vi lá, vocês sabem que eu tenho certas limitações a aplicativos estatísticas, né? Especialmente que não são profissionais. Mas eu fiquei maluco quando eu vi, ele deu 3 passes decisivos. Não deu, né? Não deu. Desculpa, não deu. A não ser que você considere o passe decisivo só um passe para chutar, né? Mas aí, por exemplo, bater um escanteio e uma cabeçada, isso não é um passe decisivo, é cobrar um escanteio. Mas enfim, eu acho que o Neymar vai ajudar e pode ajudar muito fazendo esse papel. Entrando no segundo tempo, sendo essa peça para sair do banco em momentos um pouquinho mais complicados. Hoje não está mais complicado, claro, mas para ser esse cara de repente pisar na bola, acalmar o jogo, no momento de desespero, contar aquela grande hipótese que a gente pensava, né? Contar com o talento dele para lançar o Vini, para lançar o Ryan, para lançar o Hendrick, enfim. Mas é importante que ele solte um pouquinho, digamos assim, né, a musculatura, que ele volte gradualmente para os próximos jogos. Agora o Brasil classificou em primeiro, pega quem sai ali do grupo de Holanda, Japão, Suécia ou Tunísia. Tunísia já não pode mais, já está eliminado. Mas provavelmente, imagino eu, que deva ser o Japão. Um adversário bem difícil, mas depois a gente fala disso na segunda-feira. Enfim, o que você achou da vitória e classificação do Brasil? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta aí e até a próxima, pessoal. Valeu!